Olá, eu sou a pastora Sônia e a Igreja Anglicana Amor está aqui nesta noite para, de forma muito solene e com o coração cheio de gratidão a Deus, relembrar a crucificação. No calendário cristão, hoje estamos na Sexta-feira Santa, dia em que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um estava à sua esquerda e outro estava à sua direita. E a condenação de Jesus era conspiração contra César e blasfêmia contra Deus. O poder político e o poder religioso, os judeus e os gentios, se uniram para condenar o Filho de Deus à morte de cruz. Jesus foi levado à cruz às 9 horas da manhã. Das 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus sofreu muitas dores. Dores no corpo, dores na alma. E durante este tempo, Jesus proferiu 7 palavras. 7 palavras proferidas por Jesus na cruz. E a primeira palavra de Jesus na cruz se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, do 33 ao 34. E diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. A primeira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de perdão. Primeiro direcionada para aquelas pessoas que ali estavam, que haviam crucificado Jesus, que haviam batido nele, colocado pregos na sua mão e colocado Jesus estendido na cruz para morrer. As primeiras palavras de Jesus foram direcionadas a essas pessoas que o julgaram, que o condenaram, mesmo ele sendo inocente. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso aconteceu por conta do meu e do seu pecado. Foi por conta do nosso pecado que Jesus foi crucificado. E aquela mesma palavra de perdão que Jesus declarou na cruz para aqueles homens que haviam condenado ele, ela se aplica para nós também. Ele não haveria de se entregar no madeiro se não fosse o meu e o seu pecado. Que isso possa gerar em nós, nesse dia, um arrependimento, mas também a certeza do seu perdão, assim como ele perdoou aqueles que o haviam crucificado. A primeira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de perdão. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Um dos criminosos ao lado zombava: então você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em teu reino. E Jesus respondeu: eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Quem somos? Nós somos o primeiro bandido que escolhe duvidar, que escolhe não crer,
Ou nós somos o segundo bandido, que reconhece a grandeza de Deus e se reconhece como pecador. E a segunda palavra de Jesus na cruz é palavra de salvação. Jesus, diante da agonia, diante da humilhação e diante da pior das suas dores humanas, focou em salvação, focou em olhar para aquele homem e salvá-lo, e não em responder aquilo que outro dizia. E a segunda palavra de Jesus na cruz é sobre salvação. João, capítulo 19, versículos do 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. A terceira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de amor. Jesus, vendo a sua mãe e João ali acompanhando aquele momento de crucificação, disse: filho, eis aí a tua mãe. E disse à mãe dele: eis aí o teu filho. Dessa hora em diante, o discípulo não deixou a sua mãe ir embora e aceitou, estar na companhia de Maria durante todo aquele tempo. Jesus, ele não teve a sua família acompanhando. Os irmãos de Jesus não estavam acompanhando no momento da crucificação. No entanto, João, seu discípulo amado, estava ali do lado da sua mãe. E eu não quero dizer que a família não é algo importante, mas não somente a família de sangue, mas a família de Cristo, a família pela qual Jesus deu o seu sangue na cruz por cada um de nós. A família dele, ele não tinha reconhecido o seu ministério. Lá em Marcos 3, teve um momento que ele estava pregando e ele disse que a sua família eram aqueles que obedeciam o seu pai. E o amor é sempre a melhor opção, é sempre a melhor escolha. A nossa família, ela continua pelo amor de Jesus. Esse tempo de pandemia não nos parou, muito pelo contrário. Aproveitamos esse momento para estarmos mais unidos, para termos novas ferramentas, novas formas de levar o amor de Jesus. E esse amor de Jesus é essa coisa incondicional que Ele sente por cada um de nós. Então, independente de não ter nenhum familiar de Jesus naquele momento, João estava lá. E ele mostrou a importância da família em Cristo Jesus. A importância desse amor familiar, desse amor incondicional. Então, que esse amor tome conta de você, tome conta da sua família. Que você sinta nesse momento a presença e seja tomado pelo amor de Cristo. Porque a terceira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de amor. E a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 27, versículo 46, fala que por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras versões, queridos, fala: por que me abandonaste? E a quarta palavra de Jesus na cruz é uma palavra de angústia emocional. Jesus, à hora 9, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele fez menção às Escrituras, o que a Escritura já falava no Salmos 22. E Jesus, ao declarar isso,
ele estava declarando todo o seu sofrimento. Ele estava sofrendo por mim e por você. Ele estava sofrendo por toda a humanidade. Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele passou tudo naquele momento que um ser humano passa. Se você puder ler depois o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, um capítulo antes, Jesus, certa vez, fala que a alma dele estava muito triste, estava profundamente abatida. Isso nós vemos em Mateus 26, versículo 38. E aqui no capítulo 27, no versículo 46, ele estava testificando esse sofrimento. Esse sofrimento, essa angústia emocional ainda era maior. Mas eu quero te dizer que nenhum sofrimento que eu e você, que nós passamos, se compara ao sacrifício que Jesus passou na cruz. Jesus, ele te compreende. Jesus, ele entende todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos, ele entende todas as tuas angústias, porque ele passou por isso. Mas Jesus, ele escolheu fazer algo. Ele escolheu cumprir o seu propósito. Naquela cruz do Calvário, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o seu objetivo. Por amor a toda a humanidade, por amor a mim e a você. A quarta palavra da cruz foi uma palavra de angústia, angústia emocional. A quinta palavra da cruz, em João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Esta é a palavra de sofrimento físico. Depois, vendo Jesus que tudo estava já se consumando, se encaminhando para o fim do sacrifício, ele declarou: tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. O Salmo 22 descreve algumas coisas que Jesus passou na cruz, inclusive a sede. O Salmo 22 diz que ele se sentia fraco como um caco de telha e que a sua língua se apegava ao céu da boca. E era importante que as Escrituras se cumprissem para que nenhuma dúvida ficasse de que ele realmente era o Messias. Jesus, até mesmo ali naquele momento de dor, estava cumprindo e fazia questão de cumprir as Escrituras. Ele obedecia. Isso também foi importante, queridos, para provar que sim, Jesus, ele sentiu todas as dores físicas que nós sentimos. Isso é importante, sabermos que sim, Jesus estava ali na sua humanidade. Estava naquela cruz como filho de Deus, era filho de Deus, mas estava vivendo a sua humanidade. E isso é importante saber para desfazer certas heresias que dizem que ele não sofreu dor humana. Sim, ele sofreu. Ele sofreu e é importante que a gente saiba e creia. Assim as Escrituras dizem. Para que este sacrifício possa valer. Foi por isso que Jesus sentiu todas as dores. Afinal de contas, ele estava nos substituindo. Era a morte vicária. Éramos nós naquele lugar. E como diz as Escrituras em Isaías, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Em dado momento foi-lhe oferecido vinagre, porque ele disse: tenho sede. E os soldados romanos, nesses momentos de crucificação, levavam vinagre para oferecer aos que estavam sendo sacrificados, para que aliviasse as suas dores. Era uma espécie de analgésico, de entorpecente para aliviar as dores. E diz que Jesus provou,
mas Jesus não tomou. Exatamente para que se cumprisse as Escrituras. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Enfim, a fonte da vida eterna, a fonte de água viva, estava sentindo sede. Jesus, como eu disse, não tomou o vinagre. Algumas versões dizem tomou, mas na verdade ele provou e quando viu que era vinagre não tomou, para que ele sentisse as dores e as nossas dores naquela cruz fossem representadas. Fica um ensino. Se você está enfrentando alguma provação, e neste momento específico em que nós estamos aqui, celebrando, ou melhor, relembrando a crucificação, estamos vivendo um tempo de pandemia no mundo, pelo coronavírus, e toda a população está amedrontada. Mas se você está passando qualquer outro tipo de provação, não fuja. Em frente, persevere. Persevere com a fé em Cristo Jesus, porque, querido, com Ele e levando a cruz, chegaremos à vitória. Ele chegou à vitória. A fonte de água viva, a fonte inesgotável. Sim, sentiu na cruz sede, sentiu na cruz dor, para que todas as nossas dores fossem curadas, para que toda a nossa sede fosse curada. E teve ele sede. Evangelho de João, capítulo 19, do 29 ao 30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até aos lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A sexta palavra de Jesus na cruz é salvação, ou é vitória. Jesus diz, está consumado, que no grego significa tetelestai, que significa estar pago. E aqueles que creem em mim não devem mais nada. Ali Jesus quitou toda a nossa dívida, pegando tudo que tínhamos de dívidas e de pecado e anulou, rasgou e encravou na cruz, dizendo, aqueles que creem em mim não devem mais nada. Seus pecados estão perdoados, suas dívidas estão pagas. Agora eu abro um novo caminho para vocês, que é o céu. Mesmo diante do sofrimento de Jesus, durante aquelas 6 horas, ele sofreu muitas torturas no processo da crucificação, mas ele não esqueceu de seu propósito, que era nos salvar. E a gente também não devemos esquecer nosso propósito, que é obedecer e seguir Jesus. Mesmo que venham tribulações, doenças, nunca devemos abandonar nosso propósito. E Jesus também nos lembra, com essa palavra vitoriosa, de que a sua missão foi cumprida. Ele aguentou até o fim. Por isso temos uma palavra de vitória. Lucas capítulo 23, versículo 46 diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. A morte física é o que mais
traz dúvidas e medo à alma humana. O fato de não saber como será da vida para a morte é o que mais nos angustia. E Jesus passou por esse momento, mas Ele passou com uma palavra de fé. E é assim que eu encorajo você a passar durante esse tempo, crendo, confiando, que é nos braços do Senhor, que é nas mãos do Pai, que você está guardado. Assim como Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, assim nós hoje podemos dizer com fé em Deus: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha família, em tuas mãos eu entrego o meu emprego, eu entrego o meu sustento, eu entrego a minha vida. A 7ª palavra da cruz é uma palavra de fé. Ali na cruz, a morte de Jesus foi vicária. Eu já coloquei aqui essa expressão, que significa que está substituindo alguém. Jesus foi à cruz no nosso lugar. Estava a humanidade condenada à morte. O salário do pecado é a morte. Mas por amor, este Deus bondoso nos providenciou uma morte, alguém para nos substituir no pagamento do pecado. E foi Jesus, queridos. Sabe, queridos, hoje nós relembramos esta crucificação, nós relembramos este dia, porque sim, nós bem sabemos que o nosso Cristo, Ele já ressuscitou. Sim, Ele já ressuscitou, sabemos disso. Mas nós queremos dar importância para este dia. Nós queremos trazer à memória este dia tão importante para a nossa salvação. Todos os detalhes fazem parte desta história que devem ser relembrados, valorizados por mim e por você. Esse é o papel da igreja. Assim as Escrituras narram. E nós devemos conhecer e ensinar. Sabe, queridos, diz que Jesus, Ele ressuscitou às 3h da tarde. Às 3h da tarde. E ressuscitou, não, Ele morreu às 3 da tarde. Foi à cruz às 9, morreu às 3 da tarde. Mas ressuscitou na manhã do 3º dia, que foi o domingo. E é por isso que nós hoje celebramos o domingo como o dia do Senhor. E as demais aparições que Ele fez aos seus discípulos e em muitos lugares foi no primeiro dia da semana. Por isso estamos aguardando com ansiedade, com grande expectativa, o domingo para celebrar a ressurreição. Por isso chamamos de domingo de ressurreição. Lembrando novamente a você que quem sabe está chegando agora aqui, nós já sabemos que Cristo ressuscitou. Nós temos esse conhecimento. Cristo não é mais menino, Cristo não está mais na cruz. Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E voltará para nos buscar. Aqueles que creem em tudo isso que aqui foi colocado. E aqueles que declaram o seu nome como Salvador e como Senhor. A estes Ele virá buscar. Então, estamos nessa expectativa de domingo agora, neste próximo domingo, celebrarmos o nosso culto de Páscoa. Toda a Igreja Anglicana Amor está convidada, todos estão convidados para participar deste culto, que será também o nosso culto de ceia. A ceia já foi distribuída, as famílias já receberam, as pessoas já receberam, e domingo juntos haveremos de, num culto festivo, celebrar a ressurreição de Cristo Jesus e também cear com Ele. Mas ainda viva este dia, querido, viva este dia, nesta memória.
meditando em cada uma dessas 7 palavras que aqui foram colocadas, porque todas elas têm uma representação grandiosa na nossa vida, na nossa conversão e no processo do nascer de novo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que a segurança, que a proteção do Deus vivo esteja sobre a tua casa e dirija os teus passos e os teus pensamentos durante toda a vida. Fique na paz do Senhor.